E olha só, a carnicicultura tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e projetos desenvolvidos pela Universidade Federal do Paraná ajudam esse setor a se expandir cada vez mais. Por isso, a gente conversa agora ao vivo com o professor da UFPR e responsável pelo Laboratório de Carnicicultura de lá, o Eduardo Luiz Ballester, né? Professor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Agronotícias. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Professor, é uma satisfação em recebê-lo aqui. Eu sempre, quando eu trago aqui pesquisadores, professores, enfim, especialistas, eu gosto de ser bastante didático assim nas nossas entrevistas. Então, para a gente começar, explica para quem está em casa e que ainda não está adaptado ou não conhece esse termo de carnicicultura, explica para a gente o que ele significa exatamente e também qual é a relevância da carnicicultura aqui no país. Tá. Bom, a carcinicultura, né, ela se refere à criação de camarões em cativeiro, né, a produção de camarões em cativeiro. Os camarões são considerados uma das principais commodities da aquicultura, né, que é a atividade que lida com a produção de organismos aquáticos como um todo, né. No Brasil, a carcinicultura marinha é muito desenvolvida, principalmente nos estados do Nordeste, principalmente no Rio Grande do Norte, no Ceará, a produção de camarões marinhos. E a produção de camarões de água doce no nosso país ela não é tão importante, assim, ela não representa um volume de produção tão grande, né? Mas mundialmente é uma atividade muito importante, né? Então o camarão de água doce ele tem um aspecto biologicamente ele é até mais parecido com uma lagosta do que com um camarão marinho, né? É um produto que tem alto valor agregado e que a gente está tentando, né, melhorar, então, incentivar a produção desse organismo também aqui no nosso país, porque mundialmente ele é muito importante, ele é um produto de alto valor, né? Pois é, professor, esse camarão de água doce que o senhor está dizendo aí, apesar de ainda não ter grande relevância, aos poucos projetos são desenvolvidos para tornar essa atividade cada vez mais presente aqui no país, né? Inclusive, a Universidade aí do Paraná tem desenvolvido projetos nesse sentido. Eu queria que o senhor destacasse para a gente algumas iniciativas que o senhor consiga considerar como especiais, assim. Inclusive, vocês têm um laboratório que desenvolvido, construído para trabalhar no desenvolvimento desse setor, né? Uhum. Sim, então, aqui o nosso laboratório fica aqui no oeste do Paraná, no município de Maripá. Nós fazemos parte do setor Palotina aqui da UFPR, né? Então, às vezes as pessoas associam muito a UFPR a Curitiba, né? Mas a UFPR está espalhada pelo estado, né? E aqui o que nos incentivou é o seguinte: o oeste do Paraná é um polo de produção de tilápia, né? Tilápia é o principal peixe produzido no Brasil, né, em cativeiro. E aqui nós somos referência nessa produção. E o camarão de água doce ele se encaixa muito bem nos sistemas de policultivo com a tilápia, né? Então seria possível produzir a tilápia junto com o camarão no mesmo ambiente, e esse tipo de sistema ele proporciona uma maior sustentabilidade, né? Porque no mesmo ambiente que você vai estar produzindo o peixe e o camarão, né, diminui os custos de produção e você tem um produto, vamos dizer, um subproduto de alto valor, que é o camarão, né? Então, isso aí nos incentivou. Então, nós estamos aqui já faz 13 anos, né, na região, e já produzimos com vários produtores de diversos municípios aqui, tivemos resultados muito bons, né? Como você falou, no nosso laboratório aqui a gente consegue produzir após larva e fornecer aos produtores também. A gente dá o apoio técnico para os produtores, além de desenvolvermos uma série de pesquisas com essa espécie de camarão de água doce, e também trabalhamos com a parte de pesquisas com os camarões marinhos, né, que são um produto também muito importante. O senhor falou aí sobre essa produção, digamos assim, consorciada, né? Em relação ao espaço de criação, que tipo de recomendação o senhor pode dar ao produtor? Dá para fazer essa criação desses camarões em tanques escavados ou apenas em tanques menores? Enfim, como ele se adapta nesses ambientes? De que maneira? Não, o sistema, né, e o tipo de viveiro utilizado, ou tanque, né, para a produção, é o mesmo tipo de viveiro utilizado para a produção do peixe, né? Então, seriam esses tanques escavados,
né? Ele pode ser produzido em outros tipos de tanques, sim, mas aí a questão econômica acaba pesando, né? Então, o ideal, né, o ambiente mais adequado seriam os viveros escavados para a produção, bastante semelhante ao sistema utilizado para os peixes. Então, dessa forma, a gente consegue que o produtor também não saia muito da sua atividade costumeira e aí produz um novo produto, que é o camarão. Inclusive, as iniciativas que nós tivemos aqui foram, a grande maioria, com produtores que já trabalhavam com peixes, né? E aí introduziram o camarão. E também é possível produzir o camarão em monocultivo, que seria só o camarão no viveiro, né? Aí a gente tem que adaptar algumas questões de taxas de arraçoamento, tudo, mas é possível sim, e a gente tem histórico de resultados bastante bons também no monocultivo do camarão. Pois é, aí na região, falando aí da região do Paraná, que o senhor atua, né? Eu sei que o senhor já tem alguns anos trabalhando nesse ramo, digamos assim, nessa atividade. Já é uma realidade? Existem produtores que investem nesse sistema, nesse tipo de criação e que conseguem tirar aí uma rentabilidade dessa atividade? Olha, nós tivemos muitas experiências positivas ao longo desses anos, né? Nós atendemos aqui, a gente tem histórico de atender mais de 40 produtores de 8 municípios diferentes com resultados muito interessantes. Mas como aqui o foco da produção é a tilapicultura e os produtores, na grande maioria, está ligado aí às cooperativas, né? É um pouco difícil o produtor sair da sua zona de conforto e migrar para uma produção nova, né? Mas nós temos demonstrado que existe viabilidade técnica e econômica para fazer essa produção e tem alguns produtores que vêm se dedicando a isso já há bastante tempo, né, com resultados bastante promissores, né? Inclusive, nós também auxiliamos produtores de outros estados que entram em contato hoje com a internet, né? Fica muito fácil, as pessoas procuram a gente dá auxílio, né? Já auxiliamos produtores de Santa Catarina, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, né? E inclusive de outros estados também nos procuram, a gente dá toda essa assistência, né? Então, se o produtor tiver interesse, a gente pode ajudar tanto a montar o projeto, quanto a obter as pós-larvas de camarão para iniciar, e também acompanhar a produção e ficar auxiliando, né, tecnicamente ao produtor. Professor, existem gargalos ainda para o sistema de produção da carnicicultura de água doce aqui no país? Sim, sim. Um dos principais gargalos, né, é a produção de pós-larvas, né, que são as formas jovens, seria equivalente ao alevino do peixe, né? Então, esse é um dos principais gargalos que a gente tem poucos locais no Brasil que fazem a produção. Nós aqui produzimos em pequena escala, né, então conseguimos atender alguns produtores, né, mas a gente tem laboratórios comerciais apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro e no Nordeste, né? Então, esse é um dos principais gargalos. E o outro, né, gargalo que acaba comprometendo também é que, assim, o camarão de água doce, ele é pouco conhecido do público, né? O público conhece bastante o camarão marinho, né, no litoral, principalmente, né? É bastante comum as pessoas vão para a praia, querem comer camarão, mas pouca gente conhece o camarão de água doce. Então, a gente ainda precisa desenvolver o mercado para esse produto. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Agora, nós temos trabalhado com pesquisa também, e uma das principais pesquisas que a gente está entrando agora em conjunto, inclusive com outras universidades, a Fiocruz, a Universidade Federal do Pará, do Oeste do Pará também, a gente está trabalhando na reversão sexual do camarão, né? E aí nos possibilitaria fazer alguma coisa parecida com o que se faz com a tilápia, né? Que hoje a tilápia é revertida para apenas machos, né? E a gente está estudando fazer a produção do camarão com um monossexo. Isso aí poderia, né, nos dar um ganho produtivo e também se tornar mais atrativo ainda para os produtores. Professor, o senhor falou aí sobre a questão de o público mesmo, o consumidor, ainda não conhecer muito bem esse camarão de água doce, né? É uma curiosidade mesmo, esse camarão produzido em água doce, ele tem as mesmas riquezas nutricionais, digamos assim, do camarão de água salgada, ele é pronto para o consumo humano da mesma maneira, ele é método de cocção, sabor, enfim, ele se assemelha ao outro camarão ou ele tem algumas distinções? Ele é um pouco distinto, tá? Como eu falei, até biologicamente, apesar do nome camarão, o camarão de água doce ele é mais próximo até de uma lagosta, né,
do que do camarão marinho. E assim como a gente percebe a diferença entre peixes marinhos e peixes de água doce, né? Os peixes marinhos têm aquele sabor mais forte, mais acentuado, enquanto os peixes de água doce têm um sabor mais suave. A mesma coisa acontece com o camarão de água doce. Ele tem um sabor mais suave, né, do que o camarão marinho, e ele até se presta, né, para pratos mais elaborados, assim, né, com condimentação. Tem uma textura de carne muito saborosa, né, mas é um produto diferente. É um produto diferente, né, e por isso também as pessoas têm que entender que o modo de preparo, né, e as apresentações que a gente tem para ele são diferentes daquelas que existem para um camarão marinho. Muito bem, fica aqui então o nosso convite, inclusive, para as pessoas buscarem se informar um pouco mais sobre esse camarão de água doce, né? Que surge aí, de repente, até como uma alternativa para quem não é muito fã daquele sabor acentuado, como o senhor disse, do camarão de água salgada. Surge aí, então, de repente, uma alternativa. Professor, eu queria agradecer a sua participação aqui com a gente hoje no Agronotícias, viu? Desejar ao senhor uma ótima semana e deixar o espaço aberto para que o senhor volte sempre com esses e outros assuntos, pesquisas, enfim, novidades aí do setor para a gente, tá bom? Ótimo, eu que agradeço o convite. Ficamos à disposição aqui para as pessoas que quiserem nos procurar aqui no laboratório em Maripá ou entrar em contato via nossas redes sociais também, para saber mais sobre o projeto e, quem sabe, ingressar nessa atividade. Muito obrigado.